Sabe por que é interessante ficar acompanhando esse caso do Alexandre de Moraes e a suposta agressão? É quase que um papel investigativo, até chegar ao desenrolar final, ao final dessa novela. Porque a cada momento uma nova prova surge. E é uma coisa que bastava juntar filmagens, seja lá do aeroporto, que está demorando muito para liberar, ou alguém devia ter filmado. Engraçado que hoje, qualquer briga mais simples que seja, até briga de vizinho, alguém já está sacando o celular do bolso e gravando. Mas num caso onde tem gente rica que usa iPhone de última geração e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém gravou? Não é um pouco suspeita essa situação? É um pouco, sim. E aí surgiu mais caso novo, tá? Uma matéria do Conexão Política trouxe aí alguns fatos novos sobre esse caso que a gente vai discutir aqui. Também uma matéria do UOL trouxe aí argumentos novos aí, esposados pelo advogado do casal que é acusado de ser o agressor. Bora entender um pouco mais sobre isso? Você já sabe o que eu vou pedir, não sabe? Dá um like, curte, compartilha. Eu tô tendo que mendigar por isso, para o YouTube mandar para mais pessoas. Mas não tem problema não, eu já tô perdendo a vergonha na cara e eu peço. E se não for inscrito, junte-se a essa família que tá querendo entender a política mais do que nunca. Às vezes o tema é tenso, a gente fala sério, às vezes é mais descontraído, mas o importante é que a gente tenha um compromisso. Todo dia, 5 encontros por dia. É muito amor envolvido. Bora lá? Vamos começar aqui então. Olha só, essa matéria que foi divulgada pelo Conexão Política. Eu achei interessante demais. Defesa do trio entrega à PF vídeo de Alexandre de Moraes em aeroporto. Opa! Teve um vídeo então. E aí, o que tem nesse vídeo? Roberto Mantovani Filho, Andréia Munarão e Alex Zanata Bignotto, até o nome deles são nome de gente chique, vocês viram que o negócio pegou um pouquinho, né? Considerados suspeitos de envolvimento em um incidente no aeroporto de Roma, no último fim de semana, entregaram um vídeo à Polícia Federal, na última quarta-feira. Só agora que está sendo divulgado. Segundo o advogado de defesa da família, a gravação mostra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chamando os supostos agressores de bandidos. Opa, é o ministro do Supremo chamando eles de bandidos. Calúnia, se não tem crime? Ou é só injúria mesmo? E aí? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. As imagens teriam sido feitas após o ministro se aproximar da confusão para retirar seu filho da situação conflituosa. Opa! Mais um ponto aqui. Então, quer dizer que a discussão começou com o filho de Alexandre de Moraes e o casal e a família nem sabia que era filho do Alexandre de Moraes. Se eu ver o filho do Alexandre de Moraes hoje, eu não sei quem é, você sabe? Provavelmente não. Então, não sabia. Então, o Alexandre de Moraes se aproxima depois que o conflito já estava acontecendo. E olha a boa e velha carteirada acontecendo. Ao se aproximar do casal, Moraes teria tirado uma foto da família e feito comentários sobre possíveis consequências do incidente no Brasil. Ficou feio, hein? O advogado Tortman Filho afirmou que um dos membros da família questionou Moraes 3 vezes sobre a suposta ameaça, ao que o ministro teria respondido com a palavra bandidos. Os 3 suspeitos já prestaram depoimento à Polícia Federal e o inquérito está em andamento em Brasília. A residência da família foi alvo de uma operação de busca e apreensão autorizada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, durante qual os celulares, computadores foram apreendidos pela Polícia Federal. O caso corre em sigilo. Estranho, não é? Vamos ser sinceros. Cada momento, a cada matéria que é divulgada nas redes, a gente fica mais curioso para saber o final, o desenrolar, o enredo final dessa novela aqui. Aí, olha só. O UOL, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. O UOL publicou a fala do advogado do trio, né, como ficou conhecido, né? Trio Parada Dura aqui, né? E olha só a fala dele.
Andréia se aproximou ali da entrada da sala VIP. Nesse momento, o ministro não se encontrava mais. Ela manifestou a sua inconformação com o fato de não haver vagas para eles, que estavam ali com duas crianças de colo e uma pessoa idosa. Nesse momento surge uma discussão entre ela e duas pessoas, que posteriormente souberam que ele seria filho do ministro Alexandre de Moraes. Opa, opa, vamos entender. O intuito inicial da discussão são assentos na sala VIP do aeroporto. Alexandre de Moraes não estava e eles não sabiam de quem se tratava. Vamos entender mais? Tá vendo? Posteriormente, o Alexandre de Moraes chegou e eles souberam que era, enfim, o filho do Alexandre de Moraes. O Roberto se aproxima, solicita que ele pare de ofendê-la e ele continua ali fazendo ofensas muito pesadas direcionadas a ela. Que nesse momento, então, ele descreve que ele o afastou com o braço. Ele diz que não tem clareza se foi um empurrão, se foi um tapa. Ele sabe que ele usou um dos braços para que o jovem parasse com essas ofensas. Ok. Ele usou um dos braços, então a versão do tapa na cara já foi desmentida, tá? E agora mostra-se que ele usou um dos braços para cessar as ofensas. Vamos lá. Você tem 71 anos. Você vai numa viagem de família. E aí chega nessa viagem, tá o seu genro e a sua filha. De repente, tem um cara que você não sabe quem é, chamando a sua filha de nomes ou pejorativos sexuais e mandando beijos. É o que foi a matéria que a gente colocou aqui para vocês, tá? Não sei se isso é verdade, se não é, foi matéria do jornal Metrópolis, tá? E aí, o cara começa a agredir muito perto. Peraí, você não pode ter a legítima defesa e afastar essa pessoa? Então ele não lembra se foi um tapa ou se foi um empurrão. Justificável. E nós estamos falando de um senhor de 71 versus um rapaz de 27, que até então não se sabia quem era. E nas acusações aqui do Conexão Política, enfim, diz, quando chegar no Brasil, vocês vão ver, vai ter ameaça. Vai ter retaliação. Pois é. Lembra do que o Lula disse? As pessoas são animais. Tem filmagem. Prenderam o celular, prenderam os computadores. Busca e apreensão, uma aberração jurídica. Pescaria de provas. Pois é, a gente vai descobrir ainda. O enredo está acontecendo e a gente vai ver o que está rolando nisso aqui e eu vou trazer para vocês. Vamos falar de Lula agora? Bora lá? É o seguinte, o Lula, nós começamos uma campanha aqui do Fala Lula, você deve lembrar. Eu quero é que o Lula fale. Quanto mais ele fala, mais o mundo conhece o Lula. Lembra disso? Então, campanha Fala Lula. Mas a campanha está começando a ficar ruim. O Lula começou a se tocar que não anda bom de lábia, mas igual era antigamente, não. Ou seja, talvez até pior. É o mesmo Lula com as mesmas falas de antes. O da fala do grelo duro, o da fala de Pelotas, exportadora de... É aquelas falas, é o mesmo cara, não mudou. Só que agora tem internet. Só que agora é dinâmico. E aí nós temos uma pessoa obsoleta para tempos modernos. E aí teve que pedir arrego. E quem que é? A sua primeira dama. Lula pede reforço à Janja após gafe sobre escravidão. O antagonista. Lula convocou uma força-tarefa de assessoria para os seus discursos após a gafe do Cabo Verde na África na semana passada. Não cabe só essa discussão, não, tá? A Globo News também falou a mesma coisa, ó. Lula pede reforço em equipe para evitar gafes em discursos. Discurso, live, enfim, tem muita coisa que ele precisa falar ainda. Então, eu ainda sou adepto
do movimento. Fala, Lula. Pode ficar à vontade para falar que a gente quer te ouvir, tá? Pode falar à vontade. A grande questão que a gente precisa discutir é que não é só gafe, não. Não é só a fala equivocada sobre a escravidão, tá? Teve um evento em que Lula foi na África, eu não lembro se foi em Uganda, uma cidade, eu não lembro qual é a cidade, e hoje eu estava ouvindo na Jovem Pan, não é fala minha não, é do Beraldo. E ele falou, olha, pode até ser uma gafe do Lula, mas da última vez que o Lula teve a África, ele falou para uma liderança, nossa, aqui tá tão limpinho, nem parece a África. Teve uma fala assim também, ou seja, mais uma gafe. Eu já falei para vocês, eu não acredito que o interesse do Lula foi ofender os povos negros e africanos. Não, eu não tenho essa maldade de falar, não, ele falou isso para ofender, não. Foi uma gafe, ia pegar muito pesado, é só mais uma besteira que ele falou. Agora, já quanto à sua outra fala, dos animais, de extirpar essa gente, aqui não. Aqui foi uma fala intencional, não foi equívoco nenhum. Só que pegou mal. Porque os fatos que estão sendo desdobrados mostram a sanha do Lula em ter um controle autoritário sobre os seus opositores. E isso está pegando mal. Tanto é que teve muitas manifestações. Uma delas, do Rogério Marinho, que disse o seguinte: coincidências. Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa gente tem que ser extirpada. Fecha aspas. Lula, presidente do Brasil, falando sobre brasileiros conservadores, ou seja, os bolsonaristas, né? 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Agora uma fala da época do nazismo. É indescritível. Não são mais seres humanos, são animais. Assim, não se trata de uma tarefa humanitária, mas cirúrgica, senão a Europa perecerá pela doença judaica. Foi uma fala de Goebbels, tá? Ministro da propaganda da Alemanha nazista do Hitler. Essa fala não se pode dizer que é só mais um equívoco. Essa fala é danosa, essa fala é perigosa. E para você que é um democrata, que acredita na democracia, acredita que o diálogo, a liberdade de expressão traz a evolução dos povos, ou seja, evoluir para se respeitar, aí, meu amigo, se você tapa os olhos e passa o pano para isso, aí o problema é moral, tá? O problema é moral, não é de entendimento, correto? Para encerrar, não quero um vídeo muito longo dessa vez não, mas só para encerrar. Matéria Nova República, tá? Conheça o jornal, sou comentarista do jornal e o jornal tá demais, tá? A destruição do tempo. O ministro Moraes mantém prisão de vândalo que quebrou o relógio histórico em atos golpistas. Nessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão de Antônio Cláudio Alves Ferreira, acusado de ser um dos executores dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. O vândalo foi detido por destruir um relógio do século XVII no Palácio do Planalto durante os ataques. Sabe o que me chamou muita atenção aqui? E a matéria discorre isso também. Sabe o que me chamou muita atenção, mas muita mesmo? Ele não foi convocado, e nem pessoas presas convocadas, para depor na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Só quiseram levar até agora, vamos dizer assim, cachorro grande, ligados ao Bolsonaro. Enfim, a gente quer saber também pessoas, como por exemplo, o jovem autista que ficou 6 meses preso e foi liberado agora só. Nem o devido processo legal ele teve direito. Foi liberado agora. Um autista, um inimputável. E aí? A gente tem muito ainda o que saber sobre isso, tá bom? Por fim, mas não menos importante, tem uma matéria que eu preciso trazer para vocês, matéria do Globo. Queda de avião na Colômbia deixa 6 mortos, incluindo 5 políticos. Vítimas eram integrantes do partido de direita, Centro Democrático. O presidente Gustavo Petro se solidarizou com a família. 5 membros do partido de direita, lá da Colômbia,
e o piloto de um avião que caiu na quarta-feira morreram na Colômbia, informaram as autoridades locais. O acidente com a aeronave aconteceu no município de São Luís de Gaceno, no departamento de Boyacá, segundo a Aeronáutica Civil, que investiga as causas. O Centro Democrático lamentou no Twitter a morte de 5 de seus membros, entre eles a ex-senadora Nohora Tovar e o deputado do departamento de Meta, Dimas Barreiro, e o vereador da cidade de Villavicencio, Oscar Rodrigues. O avião saiu de São Luís de Gaceno em destino a Bogotá. O candidato ao governo de Meta, Eliodoro Alvarez, também morreu no acidente, tá? Então, tinha um candidato a governador que também teve a vida ceifada. Há especulações sobre esse acidente, tá? Então, já tem gente levantando no Twitter aqui a possibilidade de ter, sim, interferência humana nisso. A polícia está investigando, mas, até então, não tem maiores informações. E assim que eu tiver, eu vou trazer para vocês. Obrigado por ter ficado até o final do editorial. Prazer estar aqui com vocês. Meio-dia a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até lá.